Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A igreja pode se assentar. Vamos abrir a Bíblia, no tema da nossa campanha, que está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, mas eu vou ler o versículo completo, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o Senhor já vem me incomodando, Deus, quando o meu pai, falou comigo que eu ia, trazer a palavra que o pastor tinha me colocado na escala. Quando foi ontem, eu não conseguia dormir. E o Senhor ia me dando, e eu falei assim: Senhor, eu não vou lembrar de tudo que o Senhor está me dando agora. Eu fui a 1h da manhã, 1h da manhã, 2h da manhã. Eu falei assim: Senhor, eu preciso acordar para trabalhar. E a minha cabeça não parava daquela palavra que ia entrando no meu coração. Irmãos, é assim como entrou no meu coração, que você possa permitir que essa palavra entre no seu coração também. E aí eu comecei a estudar o que significa que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando a gente ouve, essa palavra, a gente leva logo para a nossa vida, material, para aquilo que a gente precisa, das nossas vitórias, das nossas bênçãos. Mas, irmãos, quando o Senhor escolheu Ageu para falar com aquele povo, foi no sentido de, quando ele fala a casa, é o templo do Senhor Jesus. E aí eu fui estudar e tentar entender. Ageu, quando ele escreveu o livro, de Ageu, foi no período que o templo estava sendo restaurado. O primeiro templo, quando fala a primeira casa, foi quando Salomão construiu o templo. Lá atrás, Salomão, o Senhor escolheu, Salomão construiu o templo com toda a sua riqueza, com tudo que tinha de melhor, de mais caro, de mais luxuoso. E assim foi a glória da primeira casa. E se passou o tempo, e veio o rei Nabucodonosor da Babilônia e destruiu o templo do Senhor. Aquilo que foi feito para adorar, que representava a presença do Senhor, foi destruído. E o que tem sido destruído na sua vida? O que você tem perdido? O que você tem chorado? E aí, dando continuidade, diz que o profeta disse que a glória do último templo seria ainda maior do que aconteceu. Irmãos, e essa glória é o Senhor na minha e na tua vida. Porque um templo vazio, ele pode ser lindo. Se não tiver a presença do Senhor, ele é vazio. Você consegue entender isso? Não adianta a sua roupa, não adianta a sua aparência, não adianta o seu diploma, o seu carro. Se o seu coração não for morada do Espírito Santo do Senhor Jesus, você se encontra vazio. Porque a presença do Senhor é o que importa nas nossas vidas. E aí vem dizendo mais, que a palavra de Ageu, o livro de Ageu, é um livro profético que falava também da vinda do Senhor Jesus. E séculos depois, aquele templo que Ageu, que foi construído muito mais simples do que o templo de Salomão, quem se fez presente naquele templo foi o próprio Cristo. E aí às vezes a gente não entende. A gente se prepara para um casamento, a gente se prepara para um evento, a gente não só se prepara para a presença do Senhor. A gente se arruma para tantas coisas, mas você nunca arruma tempo para adorar ao seu Senhor. A gente está preocupado com tantas coisas, irmãos, desse mundo que vai perecer. Já foi falado aqui. Se o Senhor diz o basta hoje na tua vida, irmãos, o que nós vamos levar? O que você vai apresentar diante do nosso Deus? Irmãos, muitas das coisas que a gente almeja aqui na nossa terra, que a gente busca, não que seja errado, mas, irmãos, é passageiro. Até a beleza, como a Lucélia falou, ela é passageira. Mas se você for cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus, tudo pode passar, mas se o seu dia chegar, você vai fazer encontro do Pai. E é isso que nós estamos aqui, é isso que nós almejamos. A glória da segunda casa vai ser maior da primeira se você se permitir ser cheio e abrir mão daquilo que o Senhor falou que não é para você. Porque, irmãos, o Senhor quer fazer o novo, mas para Ele fazer o novo, você precisa abandonar o velho. Para o Senhor te encher, para o Senhor te transformar, você precisa se esvaziar de si mesmo e falar: Senhor,
eis-me aqui. Mas, irmãos, você precisa abrir mão. Você está disposto a abrir mão? Muitas das vezes, sair daquilo que você se sente confortável e o Senhor fala para você: minha filha, abandona. Minha filha, esse tempo, esse período acabou, porque eu tenho para você muito melhor e maior daquilo que nós esperamos e almejamos. Irmãos, eu falo isso para você não só materialmente, mas espiritualmente. Porque no momento que você permite que o Senhor entre na sua vida para fazer morada, Ele vai colocando as coisas no lugar. Ele vai te fortalecendo, Ele vai te forjando, Ele vai te amadurecendo. E mesmo que o inimigo se levante, que a luta venha, você vai ser vencedora. Porque muitas das vezes o Senhor quer fazer você se sentar com os príncipes e você está comendo migalha por aí. Mas aí você fala: mas Suelen, aquela mulher cananeia, ela se alimentava, ela falou das migalhas, mas ela não fazia parte da herança. O contexto dela era diferente. Nós somos filhos do rei. O Senhor tem uma herança para mim e para você. Então para de comer migalha. Para de se contentar com um pouco, se você tem o Deus que pode fazer muito na sua vida. E aqui ele fala assim pra gente: assim, o último tempo, qual a glória do Senhor é o Senhor Jesus. O profeta traz a maravilhosa mensagem do Senhor. Em meio à glória de Deus será manifestada. Irmão, você permite que o Senhor se manifeste na sua vida? Ou que nem já foi falado, você se segura, você se retém. Muitas das vezes lá fora, para contar uma piada, para fazer uma dança do TikTok, você não tem vergonha. Mas para deixar o Espírito Santo te usar, você se acovarda. Você não confia naquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Irmão, se Ele te escolheu, se Ele te chamou, irmãos, Ele vai fazer. Você só precisa estar na posição que o Senhor te chamou. Eu me recordo, assim que o meu ex-marido me pediu o divórcio, ainda ninguém sabia da situação do divórcio. E aí a irmã Roseli, no culto de domingo, ela falou assim: Sueli, eu posso dar uma palavrinha com você? E ela me chamou ali, ela me entregou: Sueli, eu vejo vocês assinando muitos papéis. E o Senhor manda te dizer que é necessário você assinar esses papéis. Eu não sei se ela vai se lembrar quando ela entregou isso pra mim. Irmãos, aquilo doeu no meu coração. Porque ninguém casa para se separar. Ninguém casa achando, né, que um dia vai chegar ao fim. Irmãos, eu estava disposta, nem que eu ficasse 45 anos, que nem ficou Caleb, para esperar o Senhor completar a obra. Mas o Senhor: minha filha, não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para a tua vida. Irmãos, eu precisei aprender a abrir mão. Porque às vezes, para a gente receber o novo, a gente precisa abrir mão. E às vezes a gente está apegado àquilo que o Senhor não quer que você se apegue. Você precisa colocar um ponto final. Não é uma vírgula, é um ponto final. E dar um basta nessa situação que te afasta daquilo que o Senhor sonhou e escolheu para você. E o segundo momento que eu tive que aprender a abrir mão, irmãos, foi do meu apartamento. Irmãos, eu morei muito tempo de aluguel. E eu almejava ter a casa própria. E aí quando a gente comprou, né, eu comprei o apartamento e aquilo tudo. E aí eu falei assim: eu não vou abrir mão do apartamento para ele. Eu falei assim: eu vou ficar com o apartamento. E aí, irmãos, eu não vou me esquecer disso. Era aniversário do Enzo. Menos de uma semana depois o pastor sofreu o AVC. Na festa do Enzo, o pastor me chamou: Suelen, abre mão desse apartamento. Esse apartamento não é para você. E eu falei assim: mas pastor, se eu abrir mão do apartamento, eu vou ficar sem nada. O meu dinheiro tá ali. Aí o pastor: Suelen, abre mão do apartamento. Irmãos, eu não confiei na palavra que o meu pastor me entregou. Eu falei assim: o Senhor vai ter que me confirmar. Porque nós somos assim. A gente não confia, a gente não acredita. Eu falei assim: o Senhor vai ter que falar comigo. E eu fiz provas de Deus. Irmãos, eu abri mão do meu apartamento, daquilo que eu achava que era o meu sonho. Mas o Senhor tinha um sonho maior. E tudo que eu abri mão, irmãos, eu abri mão de móveis, de eletrodomésticos, eu abri mão de tudo. Em menos de 6 meses o Senhor me restituiu. É isso que eu quero que você entenda, que a restituição só vem no momento que você aprende a abrir mão.
que você deixa ir, que muitas das vezes aquilo que você está cultivando não é o que o Senhor quer para a tua vida. Irmãos, eu abri mão de uma dívida de 35 anos, porque o meu primeiro apartamento eu ia pagar em 35 anos. Em menos de 6 meses, eu abri mão do apartamento em dezembro. Início de maio, eu estava comprando outro à vista. Porque é assim que o nosso Deus faz. Só que, irmão, você precisa estar disposto a ouvir a voz do Senhor Jesus. A glória da segunda casa só será maior que a da primeira se você der um término na primeira. E a gente não quer fazer isso, porque a gente está apegada a essas coisas que muitas das vezes a gente constrói com sufoco, com o suor, mas, irmão, não é aquilo que o Senhor quer. Então permita, seja sensível à voz do Espírito Santo. E o outro exemplo que eu trago para vocês, e foi quando Deus confirmou essa palavra no meu coração, foi ontem na oportunidade da Stephanie, que ela falou um pouquinho sobre a mulher de Ló. Eles estavam vivendo naquela cidade e o Senhor manda um anjo tirar eles de lá, que a cidade ia ser o quê? Destruída. E o Senhor queria salvar aquela família. E o que ela fez? Ela olhou para trás. Irmão, você tem noção que você está saindo de uma cidade que vai ser destruída, mas o coração dela estava apegado àquelas coisas que estavam ali. E ela olhou para trás. No momento que ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. O que o Senhor quer nos ensinar? O que passou, passou. Irmãos, é passado. Não viva de passado. Não fique pensando naquilo que já aconteceu. O que já aconteceu não dá mais para você resolver. Foca naquilo que você consegue hoje, o que você pode fazer hoje, que o futuro o Senhor vai te dar. Então não fique, irmãos, mas falaram isso de mim, fizeram isso comigo, mas isso aconteceu. Irmãos, já aconteceu. O Senhor, Ele tem coisas maiores para você. Agora, se você ficar apegado àquilo que já passou, como diz o ditado lá no mundo, né? A gente não tem que ficar chorando pelo leite derramado. Irmãos, vida que segue. Senhor, aconteceu, o Senhor viu, o Senhor contemplou. Agora me ajuda para eu mudar essa situação. Irmãos, o que falta em mim e em você muitas das vezes é determinação. É ter fé em acreditar que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mudar. E a outra confirmação que o Senhor falou poderosamente no meu coração foi no tema da campanha do reloginho de oração que a pastora Núbia colocou, que vai se iniciar. Que diz lá em Gênesis 48, versículo 11, que diz assim. O título diz: Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver só o teu rosto, eis que meu Deus me fez ver a semente da tua descendência. Porque às vezes, irmão, você sonha com isso aqui, ó. Jacó e Israel, eles se sonhavam em poder, quem sabe o dia, encontrar aquele filho. Que os irmãos, né, os outros filhos tinham falado que havia sido morto. Mas além dele encontrar com José, ele ainda teve o poder de contemplar a descendência gerada pelo filho amado. Irmãos, às vezes a gente sonha isso aqui, e o Senhor tem pra gente isso aqui. E você está apegado ao pequeno, enquanto o Senhor quer te levar no muito. Nos meus programas, na minha cabeça, eu pensava assim: eu só vou conseguir comprar um outro imóvel quando o Maicon pegar a chave desse apartamento, a gente for lá tirar o meu nome do financiamento, para eu entrar em um outro financiamento. E o Senhor, para, não tenho isso para a tua vida. Eu não tenho para a tua vida um financiamento de 35 anos. Eu não tenho para a tua vida, talvez, um emprego que você talvez não vai ter tempo de vir para a casa do Senhor. Eu tenho coisas maiores para a tua vida. Irmãos, a gente só consegue sonhar os sonhos de Deus quando você está na posição que o Senhor te chamou. Irmãos, a ovelha, ela não tem que ser só cheiro de ovelha, não. Ela tem que ter caráter de ovelha, conduta de ovelha, vocabulário de ovelha, postura de ovelha. Se você é filho de Deus, você tem que se comportar como filho de Deus, que é o quê? Obediente. Senhor, eu posso, Senhor, eu devo, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Porque é muito fácil, irmãos, a gente se lamentar.
a gente murmurar. Foi falado na escola dominical no domingo. A maioria das coisas a gente coloca na conta do nosso adversário, mas eu e você que cavamos os nossos próprios buracos. O que o adversário faz talvez é só lá rir da tua derrota, que você buscou, que você procurou, que você cavou. A gente vê muitas das vezes por essa geração que está aí. A geração que quer construir o quê? Que faz dancinha, que não quer estudar, que o pai é chato, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. Aí quando crescer vai viver de quê? De vento? Vai viver de amor? Amor não sustenta. Emprego a gente consegue mediante o nosso estudo. Se ninguém aqui é herdeiro, a gente precisa estudar para conseguir alguma coisa. Mas as pessoas aí depois chegam a uma certa idade, aí começa a murmurar, aí coloca na conta do adversário, aí reclama com o Senhor que não me deu, com o Senhor que não fez, que não realizou. Mas você buscou, você sonhou, você foi atrás, você entregou, você apresentou ao Senhor as suas demandas. Senhor, eu quero, irmãos, a gente começa com o nosso querer e depois é o nosso esforço. Você pode ser o que você quiser, porque você tem um Pai que tudo pode fazer por mim e por você. O problema é que a gente está aqui, ó, só naquilo que os nossos olhos podem contemplar. Enquanto o Senhor tem muito mais. A glória da segunda casa só acontece mediante a sua fé e o seu esforço que ela vai acontecer. Porque primeiro você precisa permitir que o Senhor habite no seu coração, na sua vida. Segundo, que Ele governe os seus passos, que Ele te direciona. Irmãos, o nosso eu interior tem que estar em concordância com o nosso eu exterior. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor, que eu busco o Senhor, que eu sou filha do Rei, se a minha conduta é contrária a isso. Como eu me apresento como uma princesa, um príncipe do meu Senhor, se eu me comporto diferente disso? E aí você quer que o Senhor te reconheça como filho? Se o teu cheiro não é cheiro de ovelha, se a tua postura, o teu caráter não condiz com aquilo que você afirma ser, e você quer que a segunda glória da segunda casa seja na tua vida, não vai acontecer. Porque para acontecer precisa ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. É muito fácil, irmão, você reclamar, mas você tem feito alguma coisa para mudar aquilo que você está passando? Ou você simplesmente só reclama? Irmãos, vamos parar de reclamar, vamos começar a agir. Parece que foi ontem que é janeiro, amanhã já é agosto. E quando a gente piscar os nossos olhos, daqui a pouco é dezembro. E a vida vai passando assim, vai passando assim. Quando eu começo a imaginar, às vezes eu acho engraçado, né? Quando eu encontro aluno na rua, que eu paro e fica me chamando, eu falo assim, meu Deus, como é que eu dei aula para uma pessoa desse tamanho assim? Porque assim, quando eu vi, irmãos, eu tô com 35 anos. Ontem eu estava chegando nessa igreja com 12. E o tempo vai passando, o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito com aquilo que o Senhor te deu, com os teus talentos, com os teus dons? Você tem enterrado, você tem se escondido e falando, Senhor, olha aí o que eu tenho passado. Irmãos, o Senhor sabe. E Ele não dá nada além do que você possa suportar. É verdade. Pode estar doendo, mas você pode ter certeza que Ele está ali juntinho contigo. Quando eu vivenciava certas coisas, eu falava assim, Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. E o Senhor fala assim, você vai aguentar. Irmãos, porque nós somos forjados no fogo. Nós somos moldados no fogo. E o fogo, ele queima. Ele esquenta. Mas você pode ter certeza que o Senhor está ali contigo. Mediante a tudo que você passar, o Senhor está ali contigo e Ele tem te contemplado. E o teu sofrimento não vai ser em vão. O que não pode é você querer abandonar. É você querer sair do barco. Irmão, se você está no barco com o Senhor, se você sair do barco, o que vai ser da tua vida? Irmãos, nós vamos perecer. A felicidade do mundo é uma felicidade de aparência, que não vai te encher, que não vai te preencher. Porque o vazio que muitas das vezes as pessoas sentem não são dessas coisas materiais. É o vazio que a sua alma grita porque ela precisa do Senhor.
A diferença na nossa vida só acontece mediante a transformação que a gente deixa o Senhor agir nas nossas vidas. Agora, e muitas das vezes o que acontece é, você olha para trás, você faz que nem a esposa de Ló. Você não confia naquilo que o seu Deus pode fazer. Porque os nossos olhos, eu lembro, irmãos, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu adolescente, com 12, 13 anos, e ela entrega para mim, eu vejo você sentada fazendo uma prova, fazendo um concurso. E o primeiro concurso que eu passei foi a minha faculdade. E aí depois falavam para mim, olha, eu te vejo você sentada, fazendo uma prova. E depois foi a porta do meu trabalho. E assim tem sido na minha vida. Irmãos, tudo que eu recebi aqui nessa casa. Tudo que foi entregue para mim, foi entregue aqui nessa casa. E como a Thaís falou, e o Senhor foi contemplando, e o Senhor foi carimbando, e as coisas foram acontecendo. No meu tempo, não. No tempo do Senhor. Porque isso que é difícil a gente entender. Quando a gente vê lá, quando o templo foi destruído, lá naquele período do rei Nabucodonosor, até o templo ser reconstruído de uma forma diferente, que não foi com aquele esplendor que Salomão construiu. Mas, irmãos, não importa. O importante é que o Senhor precisa habitar aqui dentro. O Senhor precisa habitar dentro de você. Não importa o esplendor, porque o esplendor, ele é passageiro. Por que o Senhor nos compara com o vaso de barro? Porque o vaso de barro, quando você olha, não tem excelência nele. Porque, irmãos, o que importa é o conteúdo. Quando você vê um vaso, ele pode ser lindo, belíssimo, mas se o conteúdo estiver cheirando mal, não importa a aparência. Quem aqui já se relacionou com gente feia? É muito engraçado, né? A pessoa pode ser feia, mas se tiver uma boa lábia, for engraçado, você começa a olhar o feio diferente. O feio não é tão feio assim, começa a ser bonito. E às vezes aquela pessoa que você acha linda, belíssima, quando abre a boca falando um monte de besteira, aí você fala assim, meu Deus, vamos tirar um pouco, né, dessa beleza e transformar em QI. Porque é assim, às vezes a gente vai dar tanto valor para as coisas desse mundo aqui, mas a essência cheira mal ao Senhor Jesus. Então o que eu tenho para falar para vocês, que quando a glória da segunda casa será maior do que a primeira, quando você permitir que o Senhor mude a sua essência, que o Senhor mude a sua estrutura, não se importe, irmão, com a aparência daquilo que muitas das vezes você vê, você julga, você aponta, você critica, muitas das vezes você zomba, mas o Senhor sabe o que habita ali. E cuidado com o que você tem falado, porque cada um que está aqui é filhinho do Senhor Jesus. Irmãos, e a gente vai dar conta de tudo que a gente fala, de tudo que a gente aponta, de tudo que a gente comenta. Então aprenda a orar, aprenda a descansar, a confiar, a entregar para o Senhor Jesus. Porque, irmãos, aquela mulher cananeia, ela tomou posse daquilo que cabia a ela, que eram as migalhas. Mas o Senhor tem um reino todo preparado para mim e para você. E nós só vamos tomar posse se você se colocar na posição de filho do rei, de filho do Altíssimo. E o Altíssimo, quando Ele chama cada um de nós para ter uma conversa, irmãos, você precisa estar obediente e alerta para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para mim e para você. Porque senão, irmãos, mais tarde a gente chora. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não pensa você que você não vai colher. Ah, mas o Senhor está comigo. Sim, mas a colheita, ela vai acontecer. Então aprenda a plantar coisas que vai te trazer felicidade, que vai te trazer paz. Não a felicidade que o mundo te dá, mas a felicidade que o Senhor tem preparado para você. Não sei se vocês já puderam contemplar o enterro, um velório de quando morre um servo do Senhor Jesus. E a família é crente, a família é evangélica. Você vê ali como o Senhor conforta, como o Senhor consola. Mesmo a pessoa estando ali doída com aquela perda, mas o Senhor está ali, confortando, acalentando os corações. E aí quando você tem a oportunidade de ver um velório, de aqueles que não servem ao Senhor, as pessoas gritando, berrando, se jogando no caixão, querendo entrar no buraco. Porque, irmãos, a gente sabe que isso aqui é uma carcaça.
que isso aqui vai passar, que isso aqui é passageiro. E que quando o Senhor chamar a minha senha, a tua senha, eu não sei, irmãos, eu sei que a pessoa vai para a glória. Claro que a gente vai sofrer, a saudade vai bater, mas a gente sabe que ela está indo para abraçar o Pai, para encontrar com o Senhor. E é isso que nós temos que estar aqui preparados para isso. Para naquele grande dia, irmãos, quando o Senhor vir buscar a igreja, a gente subir, a gente não ficar. E mesmo que a dor venha, as tribulações venham, confia que o Senhor está contigo. E aquilo que você perdeu, o Senhor vai te restituir. Como fez na vida de Jó. O Senhor restituiu tudo que ele perdeu. Irmãos, e foi doloroso, porque a perda não é fácil. A perda é difícil, ela é amarga, mas a vitória ela vai chegar. Então confie somente, não desanime. E deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração. E eu agradeço a minha oportunidade.